Vamos lá, galera. Bom, eu sempre gosto de começar esses podcasts me apresentando, porque na Cubos não para de chegar gente nova, e também porque é uma forma de quebrar o gelo, de vocês me conhecerem para além do LinkedIn, da parte profissional. Não tive a oportunidade de conhecer muita gente ainda, mas eu sou Maria, eu sou uma pessoa que geralmente é muito dedicada nas coisas que eu faço. Vocês podem ver aí por essa foto. Sou eu aos 3 anos dormindo na aula de balé. E, enfim, eu continuei aí bailarina durante 7 anos e muito dedicada. Hoje em dia sou uma grande dançarina, como vocês podem ver. Acho que poucas pessoas tiveram o prazer de me ver dançando, mas tá aí um pequeno gif e uma pequena amostra para vocês. Eu também já fiz muitos esportes diferentes, acho que é uma coisa meio comum assim na Cuba. Várias meninas já fizeram vários esportes e, assim, eu acabei me aposentando da maioria deles. Hoje eu apenas sou uma jogadora profissional de beer pong. Como vocês podem ver pela foto, eu estou bastante concentrada em ganhar a competição, que eu sou bastante competitiva também. E, com certeza, se eu bem me conheço, agora eu estou nervosa e eu tô mesmo. Até tentei adotar uma técnica de apresentar em pé, por isso que tá meio estranha essa gravação. Estou aqui em pé, apresentando o que falaram que é melhor. Então, estou seguindo. Bom, MVP, o que a gente acha que é e o que é de verdade. Eu coloquei esse título sensacionalista para atrair as pessoas para vir assistir, mas na verdade o que eu quero passar aqui é que o MVP é só um finalzinho de todo um processo que vem antes e de toda uma lógica que vem antes. E às vezes a gente esquece dessa lógica e é legal que a gente traga essa lógica aqui. E aí eu ia perguntar para vocês, em uma palavra, o que vocês entendem por MVP? Façam um check em dois aí nesse link do Menti e digitem lá uma palavra que eu vou espelhar pra gente. Mínimo produto viável são três, né, gente? Esse aí não valeu. Vergonhoso. Agilidade. Maria vende pão. Verdade. Teste. Bem grande aí. Protótipo. Produto. Validar. Priorizar. Protótipo ganhando. Funcional. Produto que funcione. Massa. Legal que cada, assim, acho que no geral a galera falou sobre protótipo. Tem a ver sim com o protótipo, mas não necessariamente é um. Falaram sobre validação, acho que tem tudo a ver com validação. Não é vergonhoso, não é para ser vergonhoso, não é para ser um produto ruim, é só um produto enxuto. Mas, vamos lá. Depois eu compartilho lá com vocês esse mapa com todas as respostas. Provavelmente muitos de vocês já viram coisas como essas imagens aí que falam sobre o MVP. Ou, sei lá, em vez de ter um skate e essa imagenzinha do skate para ter o carro, tem, sei lá, uma tesoura de cortar grama e o final um cortador de grama, um carrinho de cortar grama. Tipo, com certeza vocês já viram coisas parecidas com isso, e não que elas estejam erradas nem nada, mas é interessante que a gente entenda, como eu falei, o antes, para a gente entender o que exatamente é o MVP. Então, vamos começar do início. Então, há 13,2 bilhões de anos atrás, teve o Big Bang, e aí, zoeira, um pouquinho de tempo depois, a gente começou essa onda de startups, e a gente tem aqui as fases que uma startup passa. A primeira delas é uma startup que ainda não existe, ela é uma ideia, ela não foi lançada no mercado ainda, ela não é um MVP ainda, ela é só uma ideia de um produto. E qual é o principal desafio da startup que ainda não foi lançada? Entender o Problem Solution Fit dela. Mas o que é um Problem Solution Fit? É você tentar entender se o problema que você quer resolver, ele é real. Ele é um problema para outras pessoas também. E se esse problema, ele faz sentido para o mercado, certo? E por que isso é importante? A gente tende sempre a pensar numa solução antes de entender que uma pessoa tem um problema ou que a gente tem esse problema. A gente pensa logo na solução.
Só que quando a gente está apegado à solução, a gente acaba que não consegue inovar, não consegue testar novas coisas, e um problema ele pode ser resolvido de várias formas. E aí tem uma lógica que muitos de vocês já ouviram milhares de vezes eu falando, não sei se foi todo mundo, mas eu sempre gosto de trazer, que é uma lógica do job to be done, que é o seguinte, é você parar para pensar que as pessoas elas não compram um produto ou um serviço pelas suas funcionalidades ou pelos seus atributos. Elas compram para que esse produto ou serviço realize um job para elas, realize um trabalho para elas. Ou seja, se eu compro uma furadeira, eu não compro uma furadeira para ter um buraco na parede. Eu compro uma furadeira para ter um quadro na parede. E aí, a partir do momento que eu entendo que o meu cliente ele quer ter o quadro na parede, eu posso pensar em outra solução que faça sentido. Ou seja, sei lá, uma fita dupla face pode fazer sentido para ele. Se o quadro for leve, ele vai conseguir colar ali e ele vai conseguir prender o quadro dele sem nem fazer barulho. Olha que maravilha. Como escrever um job to be done? Dividido em 3 partes: verbo, objeto e contexto. Isso forma a estrutura que forma um job to be done. Exemplo: chegar em um destino a tempo. Então, a gente tem chegar, que é um verbo, e um destino, que é o objeto, e a tempo, que é o contexto em que esse job é realizado. E aí tem um ponto que eu acho que é crucial, assim, da gente entender, que é o contexto. Porque o contexto, ele vai mudar muito a solução que a gente vai entregar para essa pessoa. Ou seja, eu tenho aqui um job to be done que só está composto por objeto, por verbo e objeto. Vender capinhas de celular. Só que se eu pensar num contexto de vender capinhas de celular na sinaleira, poxa, a minha solução, ela não pode depender de internet Wi-Fi, ela tem que ser uma solução que o cara vai conseguir vender muito rápido, ela tem que ser uma solução pequena, porque ele tá, sei lá, segurando as capinhas de celular de um lado, segurando uma maquininha para passar o cartão do outro, então tem que fazer sentido naquele contexto ali. Se eu pensar em vender capinhas de celular no shopping, percebam como o ambiente e o contexto em que aquela solução vai estar é completamente diferente. Então, pode ser que a loja do shopping tenha Wi-Fi. E aí eu não preciso pensar em um 4G, em trabalhar com 4G. Pode ser que o vendedor está ali numa situação muito mais calma, né? Ele tem um balcão para apoiar o produto, para apoiar a maquininha. Então, acaba sendo muito mais tranquilo para ele, no final das contas. Certo? Beleza até agora? Por que usar? Lohane falou aqui. Falou, tipo, a gente pode falar que o contexto muda a solução? Sim. Não só a solução, mas sim. Vai gerar, tipo, requisitos diferentes, sabe? Tipo, para o produto. Pode ser que gere requisitos diferentes. Não necessariamente vai gerar, mas provavelmente sim. Por que usar? Por que a gente vai usar Job to be done? Qual é o sentido disso? É que a gente vai, a partir do momento que a gente entende essa lógica, a gente se desapega das soluções e isso permite com que a gente teste várias soluções diferentes para resolver o mesmo problema. Beleza, entendi, Problem Solution Fit. Agora partiu codar o MVP. Não. Além do problema que você quer resolver, é legal que nessa fase inicial você entenda, poxa, quem são os outros players que estão no mercado que vão resolver o mesmo problema que eu vou resolver, como eles resolvem e qual o nível de satisfação do meu cliente com esses players. Ele está satisfeito? Ele não está satisfeito? Qual é o tamanho desse mercado que a gente vai atacar? Qual é a minha proposta de valor, que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco? Qual é o meu modelo de negócio? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa solução? Quanto que eu posso cobrar? Quais são os planos? Enfim. E aí eu passo para esse ponto que é super importante, que é a gente entender proposta de valor e o posicionamento de um produto dentro do mercado.
Posicionamento. Vixe, eu acho que eu caí. Voltei? Falei de proposta de valor e posicionamento. O inicinho aqui. Foi até aí? Vocês viram esse slide? Não? Planos e preços. Vou voltar. Tá, tá. Então, defina sua proposta de valor, que é o que a gente vai falar no próximo slide, já dando spoiler. Entenda o modelo de negócio. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro com a minha solução? Entenda preços, qual é a média de preço, qual é o seu ticket, quais são os planos que eu posso cobrir, enfim. Proposta de valor e posicionamento. Posicionamento. Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa vai desenvolver uma oferta que vai ser posicionada na mente dos consumidores como algo que fornece um ou mais benefícios centrais. Como assim? Tipo, a gente tem dois exemplos aqui de carros. E eu não entendo de carro, mas só que esses são bons exemplos. A gente tem o mesmo produto, né? Que é um carro. Só que a gente tem a Volvo, que entendeu o consumidor dela, que entendeu o job que o consumidor dela espera que a Volvo realize para ele, e percebeu que os consumidores deles querem se locomover com segurança. Então, a partir disso, a Volvo vai e posiciona o produto como o produto mais seguro do mercado. E a partir desse posicionamento, a gente vai pensar, por exemplo, em, não entendo de carro como eu falei, mas em mecanismos para tornar o carro da Volvo mais seguro. Então, vamos supor que obrigatoriamente todos os carros Volvo têm que ter airbag. Obrigatoriamente o freio tem que ser super assertivo. Então, é um posicionamento que desdobra dentro do produto. Vocês conseguem perceber isso? Por outro lado, a gente tem um Porsche que se posiciona para pessoas, para compradores que buscam prazer e entusiasmo no volante, que querem causar uma impressão no momento de dirigir. Então, o que o Porsche vai se preocupar? Vai se preocupar com o design do carro? Vai se preocupar em ter um motor super potente que, quando ele arranca ali na sinaleira, todo mundo fica olhando e falando, velho, o cara tá roncando o motor ali. Enfim, então, é o mesmo produto, carro, mas só que eles se posicionam de formas diferentes e, a partir disso, eles se modificam um pouco. Conseguem perceber isso? Proposta de valor. A proposta de valor nada mais é do que quando eu tenho um posicionamento bem sucedido, bem claro, eu crio uma boa proposta de valor que vai ser focada no meu cliente. E o que é uma proposta de valor? Nada mais é do que um motivo convincente que vai fazer com que o seu mercado-alvo compre o seu produto. Então, ela vai conseguir capturar ali os principais benefícios que o seu bem ou serviço, o produto ou serviço, vai fornecer de valor para os clientes, para satisfazer as necessidades ou jobs dele. E aí a gente tem o exemplo da Hertz, que é aquela locadora de carros, né? O cliente dela são profissionais ocupados. Veja que eles trazem já, tipo, um nível de entendimento muito legal, né? Não são profissionais, não é qualquer profissional, são profissionais ocupados. E a proposição de valor é maneira rápida e convincente de alugar o tipo certo de carro no aeroporto. Poxa, a partir dessa proposição de valor, se pode pensar em produto, claro. Então, a gente pode pensar no aplicativo que vai ali comparar os tipos de carro e vai ter o benefício de cada um. Ou então, tipo, a gente pensa num quiz que o profissional ocupado vai responder ali e a gente indica o melhor carro para a necessidade dele. Mas veja que essa proposição de valor é algo tão grande e estratégico que ela vai esbarrar em outras partes da empresa também.
por exemplo, no atendimento. Poxa, se o meu profissional é ocupado e a minha proposição de valor fala sobre uma maneira rápida de alugar o carro, quando o profissional chegar lá no balcão para alugar o carro, velho, eu preciso de um atendimento mega eficiente, super rápido. Então, a proposição de valor, ela extrapola o produto. Ela, assim, esbarra, né? Ela influencia todas as áreas de uma empresa, certo? Como a gente pode fazer isso? Tipo, como é que eu posso descobrir minha proposta de valor? Primeiro é você conhecer seu cliente e conhecer os trabalhos que você quer realizar para ele. A partir a partir desses trabalhos você começa a entender, tá, beleza. Quais são as outras soluções que resolvem o mesmo trabalho que eu quero resolver, tipo, o mesmo job que eu quero resolver. E aí você começa a estudar o mercado, estudar quem está nesse mercado, quais são os concorrentes, fazer o famoso benchmark. E aí eu trouxe um exemplo aí, Praise Rafael Vieira, que fez essa matriz, mas é uma forma muito legal, assim, muito visual, da gente entender os pontos fortes e fracos de cada um de nossos concorrentes. E aí, dentro dessa matriz, por exemplo, o que a gente fez foi, a gente escolheu alguns parâmetros que a gente achava importantes de serem analisados no nosso concorrente. Então, não dá para ver, mas só que a gente falou sobre preço, a gente se perguntou, tá, o que ele comunica enquanto proposta de valor? Quais são os clientes dele? E aí, a partir disso, a gente vai preenchendo esses parâmetros dentro de cada um desses concorrentes. Beleza? É uma forma que eu acho que é bem legal de fazer. E aí, a partir desse benchmark, a gente começa a entender, poxa, o que minha marca é e o que minha marca não é. Tipo, como que eu quero colocar ela dentro do mercado? Como é que eu vou me diferenciar de meus concorrentes? E aí, a partir disso, a gente consegue definir o posicionamento e a proposta de valor. Então, pô, entendi, top, proposta de valor, partiu codar. Talvez sim, talvez não. Porque nem sempre MVP é sobre código. Então, o que exatamente é MVP? Chega de mimimi e vamos falar sobre isso. O MVP ele vai ser uma forma simples de testar a execução de uma ideia. Afinal, o seu produto, o seu problema, o problema que você quer resolver, ele vai ser resolvido de muitas formas. Ele pode ser resolvido de muitas formas. Então, às vezes você consegue resolver um problema sem necessariamente usar tecnologia, mesmo que a sua visão, tipo a longo, médio prazo, seja de ter um produto digital. Como assim? Vamos falar sobre tipos de MVP. O primeiro que eu trago, ele não prova tanto, como eu posso dizer? Ele não prova tanto. Deixa eu ver o que eu tô falando no chat aqui, eu não tô ouvindo. MVP, Maria, vem pra cá. Falaram que MVP é Maria, você é perfeita. Concordo. Enfim, o primeiro tipo de MVP, eu trouxe só 4, mas existem outros. Mas esse aí, ele não prova tanto, tipo, a sua ideia. Tipo, porque você não chega a executar essa ideia. Você não chega a prestar um serviço, a realizar um job. Mas você entende se o que você está imaginando faz sentido para quem você está imaginando. Então, esse MVP Fake Door / MVP Fumaça, ele é uma forma de experimentar se o seu serviço ele vai gerar valor para um determinado mercado, só explicando para esse mercado o que é esse produto e deixando ele meio que disponível. Por que disponível, entre aspas? Vou dar exemplo de um que a gente fez aqui na Cubos. Eita. Que a gente fez aqui na Cubos. Eu não posso falar o projeto que a gente fez, mas foi muito legal, eu fiquei bem feliz. A gente fez o seguinte. Fiz pesquisa, tipo, com
com potenciais clientes e tal, eu entendi um perfil macro ali de potencial cliente. A partir dessa pesquisa, eu falei, beleza, mas será que essas pessoas, elas se interessam pela solução do meu cliente? Será que essa solução vai gerar valor para eles? E como eu posso comunicar da melhor forma essa solução? Então, a gente criou uma conta lá no Facebook Ads, no Facebook Ads não, no gerenciador de anúncios. Inclusive, Praise Danilo Braço aí, que me ajudou bastante nesse momento. A gente criou uma conta, certo? Definiu um público com base nas pesquisas que eu falei. Beleza. A partir dessa conta, a gente criou 4 tipos de anúncio que eram exatamente iguais. Tipo, eles eram esteticamente iguais. A única coisa que mudava era a copy, que é o texto deles, certo? Sendo que cada uma das copies, elas comunicavam um valor diferente e um posicionamento diferente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Com a Cubos. A primeira copy falava sobre Cubos, o lugar mais barato para você desenvolver sua startup. A segunda falaria sobre Cubos, o melhor lugar para você desenvolver a sua startup. O terceiro falaria Cubos, o lugar mais rápido para você desenvolver sua startup. E o quarto eu não tenho criatividade suficiente para pensar. Mas vocês entenderam, se vocês conseguem perceber que são 3 coisas, são 3 posicionamentos diferentes, né? E aí, a partir desses posicionamentos, a gente anunciou todos esses anúncios e cada um deles direcionava para uma landing page que falava sobre a Cubos, no nosso exemplo aqui. A partir disso, eu entendi qual desses anúncios gerava uma melhor conversão para a landing page. E na landing page, a gente tinha um formulário de cadastro. Então, eu entendia se aquele produto fazia sentido ou não para o público que eu imaginava. Porque a gente colocava para a pessoa se cadastrar e entender mais da solução. A partir disso, a gente começou a acompanhar as métricas. E como eu não tinha parâmetro, eu podia comparar os anúncios entre eles. Mas eu não tinha parâmetro para falar, poxa, será que a gente está com boas métricas ou não? Tipo, eu Praise para Braço de novo, comecei a comparar as métricas que a gente estava tendo com métricas do mercado. No caso, era o mercado financeiro. Então, a gente tinha um custo por clique lá, sei lá, de R$3 e o nosso estava de R$1. Então, a gente percebeu que a gente teve uma aceitação legal a partir disso. Tá? Então, MVP Fumaça, ok? Aí a gente... Pode. Mimil foi um estudo que o Facebook divulgou, de 2019, talvez, mas eu posso confirmar depois. Mas é tipo um bench de mercado por setor. Aí tem tipo financeiro, educacional, tecnológico, enfim. Aí a gente passa para um segundo tipo de MVP, que é o MVP Concierge, que é o seguinte: no lugar de eu fornecer um serviço, eu vou realizar manualmente esse serviço, ou de oferecer um produto, foi mal, eu vou realizar manualmente um serviço para aquela pessoa. E vou seguir o passo a passo que aquele produto vai seguir também. Por exemplo, a gente tem um case que é de uma empresa chamada Food on Table, que é uma startup, e essa startup ela vai fornecer receitas semanalmente com base no interesse do cliente dela e nos produtos que estão disponíveis no supermercado favorito desse cliente, certo? Só que imagine, assim, em termos de tecnologia e de negócio, o quanto seria trabalhoso. Sei lá, você teria que pensar num sistema que integrasse com
o estoque de cada supermercado para você conseguir entender o estoque dele ali. E também você teria que vender para o supermercado essa solução, sendo que você não tinha nem validado ainda se fazia sentido ou não para seu cliente final, certo? Então, ia ter um esforço, ia ter um gasto, não só financeiro, mas em termos de tempo também, muito grande. E aí, o founder lá dessa startup pensou, certo, como que eu posso, então, entender se as pessoas veem valor nesse produto sem gastar tanto? O que é que ele fez? Ele conseguiu convencer inicialmente uma pessoa só a assinar esse serviço dele, porque no início era um serviço mesmo, e ele ia toda semana na casa do cliente, levava uma lista de compras e as receitas sugeridas com base nas preferências do cliente. E aí ele ia atualizando a lista e tudo mais. E um ponto importante, o cliente pagava por isso. O cliente pagava R$10 por isso. Então veja que ele conseguiu validar que, de fato, gerava valor e que, de fato, aquilo ali uma pessoa estava disposta a pagar. E aí ele começou a conseguir mais clientes, até que ficou impossível para ele fazer isso manualmente. Isso é trabalhoso, tipo, sem dúvidas, e também é zero escalável, mas foi muito importante porque ele gastou muito pouco para validar essa ideia. E aí depois ele falou, beleza, entendi aqui que o problema existe, entendi o meu Problem Solution Fit, vou começar a desenvolver um MVP, de fato, um MVP com funcionalidades, né? Um produto ali digital. E aí a gente passa para um terceiro tipo de MVP. Esse aí já envolve um pouco mais de desenvolvimento, mas também é tipo um híbrido, porque ele também exige trabalho manual. Então, um exemplo, o nome desse MVP é Mágico de Oz. É quando você vai colocar assim algo que parece um produto real digital, mas na realidade por trás você está fazendo um monte de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem um e-commerce de sapatos, que é a Zappos, e é bem antigo, gente. Olha como era o site deles. Vocês podem ver que é bem antigo. Na época, ele não se sabia se as pessoas estariam dispostas ou não a comprar sapatos online, imagina. E aí, o que ele fez? Ele foi nas lojas próximas da casa dele, pediu para os proprietários para tirar foto dos sapatos e, a partir dessas fotos, ele jogou lá no e-commerce dele. Quando uma pessoa chegava e comprava no e-commerce dele, ele ia na loja que é referente ao sapato, comprava o sapato e mandava por correio. Veja que ele não precisou ter um back-end assim gigante por conta disso. Ele não precisou ter um esforço grande de desenvolvimento para isso. Então, ele validou ali, as pessoas estão dispostas a comprar tênis online. Certo? Que na época não era tão comum como é hoje. E aí a gente parte para um último tipo de MVP, que é o MVP que a maioria de nós conhecemos. É o MVP que vai ser enxuto, que não é vergonhoso. Ele é só enxuto. Por quê? Porque ele vai entregar uma feature que é tipo, realiza o job principal ali. Que realiza o job, tipo, principal, o problema principal que ele quer resolver. Então, ele vai criar um produto digital, colocar no mercado para ver se faz sentido ou não. É um jobinho. Exato, Pedro. Porque é só um produto enxuto. Não significa que ele é mal feito, não significa que ele é ruim. É só, tipo, um produtinho. E aí tem esse resumo que eu acho que é bem legal, que é sem produto e com produto. Então, no MVP Fumaça, a gente não tem produto nenhum, né? Não tem nenhum serviço. A gente só está medindo ali o interesse, entendendo se aquilo ali gera valor ou não. Depois a gente passa para o MVP Concierge, que é tipo 100% manualizado, né? É um serviço que você está prestando ali. Depois a gente vai para o Mágico de Oz, que é um híbrido. E por fim a gente tem um produto final, que é o MVP, que eu acho que a maioria de nós conhece. Certo? Quando usar cada tipo? Depende
do que você vai ter de recurso disponível. Então, e depende também, ó, eu não coloquei isso, mas depende do grau de certeza que você tem em relação àquela solução. Então, poxa, se você tem um grau de certeza muito forte, tipo, com certeza isso aqui faz sentido para o mercado. Velho, coloca o MVP no mercado, o single feature lá, no mercado. Tipo, vai com fé. Mas se você não tiver muita certeza, será que não é melhor você economizar dinheiro e tempo e tecnologia para para testar se aquilo ali gera valor ou não? Ok, entendi aí, entendi que faz sentido para o mercado, já estou aqui para lançar o meu MVP. E aí, o que a gente tem que fazer? Um ponto que é muito importante é a gente ter, tipo, uma clareza da nossa tese. Inclusive, ontem eu estava na reunião com o Davi e ele usou esse termo tese. Achei chique, quis usar aqui também. Mas eu geralmente falo sobre hipótese. Mas você tem a clareza da sua tese. Você tem que ter ela forte na sua mente. Beleza, eu estou lançando esse produto para resolver este problema com esta proposta de valor para esse mercado, para esse segmento, através desses canais de aquisição. E aí, a partir disso, você começa a medir e entender se está fazendo sentido ou não. Eu falo muito de métrica nesse momento, mas só que também é legal que a gente tenha um feedback qualitativo dos nossos clientes, né? Então, que a gente acompanhe isso. Lancei meu MVP, beleza, vou acompanhar aqui esse MVP para ver se está fazendo sentido ou não para o mercado. E aí, no livro Startup Enxuta, que eu vou indicar depois para vocês lá no canal, que fala muito sobre isso, ele fala que, tipo, um modelo de negócio de uma startup nada mais é do que um conjunto de hipóteses. Então, uma forma legal de você condensar suas hipóteses, todas essas que eu falei, é usando uma ferramenta como o Lean Canvas, que é essa ferramenta que está aqui do lado. Então, eu vou condensar ali minhas hipóteses e vou ter elas claras para serem testadas no mercado. Lancei, e aí a gente vai para aquele ciclo que, sei lá, todo mundo já viu isso aí, que é de construir, medir e aprender. Só que a gente se perde, né? Muitas vezes a gente está só no construir e, tipo, construir, falou galera, é isso aí, tá no mercado e tchau. Só que não, é um produto, não é um projeto, não tem início, meio e fim. Produto é para ficar sempre mudando, ficar sempre se atualizando, ficar crescendo, tipo, deixar de ser um MVP e ir para uma segunda versão, com mais funcionalidades, para uma primeira versão, com mais funcionalidades. Ou então, olhar para aquele MVP que a gente lançou e falar, poxa, não está fazendo sentido para o mercado. Será que eu posso pivotar ele? Será que eu posso mudar ele de direção? Será que faz sentido a gente lançar para um novo público? Então, é muito importante que a gente trabalhe na construção, claro, e depois do lançamento a gente fica ali acompanhando aquele produto, certo? E aprendendo com isso. Porque quando você lança seu MVP, voltando aí para a fase desse estágio das startups, você vai começar a tentar entender se você alcançou ou não o Product Market Fit. Lembra que eu falei do Problem Solution Fit? Que era entender o problema que eu quero resolver. A gente tem agora o entendimento da solução. Lancei uma solução, ela tem encaixe com o mercado, ela resolve o problema mesmo, e aí a gente começa uma busca por isso, né? Tipo, a gente tem o Problem Solution Fit, que eu estou entendendo o problema, entendi o problema, pensei na solução, lancei o MVP. A partir daí, é você validar se sua solução faz sentido ou não, certo?